Bom, vamos usando esse aqui por enquanto. Feliz sábado, queridos. Uma alegria muito grande poder estarmos juntos aqui, né? Depois de ouvir um louvor tão bom desse, né? A gente podia até já voltar para casa aí. Deus seja louvado aí pelo ministério lindo. A gente esteve junto aí 2 domingos atrás, né? Ali na igreja do Jacintinho 2, no culto especial. E hoje estamos aqui mais uma vez, mas o louvor é apenas uma parte da adoração, né? Uma parte da adoração é o louvor, a outra parte da adoração é ouvir Deus falando através da sua palavra, né? E eu acredito que uma das partes mais importantes da adoração não é quando eu falo, é quando Deus fala. Essa é a parte mais importante da adoração, né? Às vezes nós ficamos assim muito animados com a nossa parte, né? Quando a gente ora e nos ajoelhamos para orar, a gente fala o que a gente quer. E quando nós cantamos, nós também falamos o que as músicas querem, né? O que as pessoas querem, mas quando nós abrimos a Bíblia, aí é que Deus fala o que Ele quer. E a grande questão é se eu estou disposto a ouvir e obedecer aquilo que Deus quer. Nós nos dobrarmos, nos quedarmos diante da palavra de Deus. E Jesus, Ele usou uma parábola, a mais simples das parábolas de Jesus, para falar sobre isso. E é interessante que a parábola mais simples de Jesus, os discípulos não entenderam. E eu acredito que os discípulos no passado não entenderam a parábola mais simples de Jesus, e os discípulos do presente também não entendem. E é o texto que nós vamos estudar aqui essa manhã. Eu queria convidá-los a abrir a Bíblia no livro de Marcos, Evangelho de São Marcos. Essa parábola ela tem nos 3 evangelhos sinópticos. Vocês sabem que os evangelhos sinópticos são Mateus, Lucas e Marcos, né? Esses são os evangelhos sinópticos. O João é um pouquinho diferente, assim, ele dá uma pegada diferente do evangelho, mas Mateus, Marcos e Lucas, eles são considerados evangelhos sinópticos porque eles são parecidos demais. Eu poderia ler com vocês a parábola do semeador, ou em Mateus 13, ou em Lucas 8. Eu gosto muito do texto de Marcos, que provavelmente foi o primeiro evangelho a ser escrito. O evangelho de Marcos, muito provavelmente, foi o primeiro a ser escrito, e os outros foram copiados dele. Usaram como base, na verdade. Não uma cópia, mas uma base. E a gente vê em Marcos, eu acredito que essa parábola ela tem a linguagem de Marcos eu gosto mais. A gente vai ver a linguagem de Marcos da parábola. É a parábola do semeador, é uma parábola conhecida. Nós vamos ler do versículo 1 ao 9. A parábola do semeador é uma das mais simples, e ela é assim, ela é uma das poucas que Jesus explica. Vez à beira do mar, Marcos 4, a partir do versículo 1. É porque eu acho que eu falei, agora funcionou o negócio, gente. Olha, agora deu certo. Marcos 4, a partir do versículo 1. Então diz o seguinte: Jesus começou a ensinar outra vez à beira do mar, e uma numerosa multidão se reuniu em volta dele. Tá tudo certo aí, né? Marcos 4, capítulo 1, versículo 1. Vamos lá. Assim ensinava-lhes, versículo 2. Assim ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. E durante o seu ensino dizia: escutem, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vieram as aves e o comeram. A outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram, e não deu fruto. Outra, enfim, caiu em uma boa terra, e deu fruto, e a semente brotou, e cresceu, e produziu a 30, e a 60, e a 100 por 1. Jesus acrescentou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, Jesus deu uma ênfase especial a essa parábola.
ele conta a parábola para todos. Mas, de maneira intrigante, Jesus só explica a parábola para os discípulos. Ele não explica a parábola para todos. Jesus só explica quando ele está à parte com os discípulos. Quando ele está sozinho com os discípulos, ele olha bem para os discípulos e pensa assim: vocês entenderam a parábola? Se Jesus perguntou para os discípulos se eles entenderam a parábola, é por quê? Jesus percebeu o quê? Vocês podem falar, viu? Fiquem com medo não. Jesus percebeu que eles não tinham entendido a parábola. Jesus olhou para eles, sentou lá: vocês entenderam o que eu falei para vocês? Porque eu queria que vocês entendessem. E quando eu falei para vocês ali aquela parábola, eu disse: ó, preste atenção. Vocês têm ouvido aí, vocês escutem o que eu estou dizendo. Essa parábola é muito importante. E sabe o que me chama a atenção dessa parábola? É porque, mais simples que ela seja, ela é muito importante para aquela época e para hoje. E eu não sei se nós estamos dando a devida importância ao alerta que Jesus fez nessa parábola. Porque é um alerta muito grande. E é sobre esse alerta que nós vamos falar. Vamos para algo claro aqui, a explicação da parábola. O que é que Jesus falou sobre a parábola? A explicação da parábola está a partir do versículo 13. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta aí, em Marcos 4, e acompanhasse esses detalhes dessa parábola. E vamos lá então a explicação da parábola a partir do versículo 13. Então Jesus lhes perguntou, né? Que eu já falei para vocês, mas vamos seguindo. Se vocês não entendem essa parábola, como vocês compreenderão as outras? Olha que indagação que Jesus fez. Se você não entende a parábola mais simples, como é que você vai entender as mais complicadas? Eu não sei se vocês têm o mesmo problema que eu tinha quando eu comecei minha vida espiritual. Eu não sei se vocês passam por esse mesmo problema. Ainda tenho, né? Não passou não esse problema, só vai passar acho que quando eu for para o céu. Se Deus quiser, lá passa. Que às vezes você lê a Bíblia e você não entende o que está ali. Aconteceu muitas vezes e acontece muito comigo quando eu estou estudando a Bíblia. Na verdade, eu não sei quantas vezes eu já li a Bíblia. Não contei mais. Eu contava quando eu era mais novo. Agora eu não conto mais quantas vezes eu li a Bíblia, não. Mas já li a Bíblia toda muitas vezes. E aí deixa eu falar para vocês porque eu não conto mais. Porque eu percebi que isso não importa. Não importa quantas vezes eu leio a Bíblia, importa é quantas vezes ela entra no meu coração. Então, como não dá para contar quantas vezes ela entra no meu coração, eu deixei de contar quantas vezes eu leio a Bíblia. O que importa é quantas vezes a Bíblia entra no seu coração. E eu não sei se acontece isso com vocês, mas acontece muito comigo, que às vezes eu estou lendo a Bíblia e eu não estou entendendo nada. Eu termino de ler, aí quando eu terminei assim, que eu vou orar, eu penso assim: não tem nada aqui, Senhor. Eu li o que mesmo? Não compreendi nada. Acontece isso com você, sim ou não? Acontece com todos. Mas se você não compreende, não adianta. Se você lê um versículo e não compreende, não adianta. Se você lê 10 capítulos e não compreende, não adianta. Se você lê 31.102 versículos que tem na Bíblia, não adianta. Só adianta quando você lê e compreende. Por isso que Jesus parou para eles assim: vocês não entenderam a coisa tão fácil, eu vou explicar para vocês essa coisa fácil. E aí, agora vamos para a explicação da parábola. Eu espero que você tenha começando a pegar a ideia de que não adianta ler a Bíblia só por ler. Não adianta saber o nome dos discípulos, o nome das 7 igrejas, quando é que começa as 2.300 tardes e manhãs, quando começa os 1.335 dias, quando começa... Não adianta você saber isso se você não compreende a importância da palavra para mudar a sua vida. A gente não lê a Bíblia para mudar a vida dos outros. A gente lê a Bíblia para mudar a nossa vida. Eu não preparo mensagens bíblicas para mudar a vida das pessoas. Eu preparo mensagens bíblicas para mudar a minha vida. Muitos de nós, às vezes, pegamos a palavra de Deus e a gente começa a ler, às vezes, para atacar as ideias dos outros. A palavra de Deus, ela serve para salvar você. E quando ela te salva, através da tua salvação, ela vai salvar outras pessoas. Agora, se você não está salvo, se a palavra de Deus não te salva, não adianta. E por isso
Jesus estava tão preocupado com os discípulos? Porque ele sabia que um pouquinho mais na frente, quem é que ia dar processo ao crescimento da igreja eram eles. Então eles tinham que saber como é que a igreja funciona. Eles tinham que saber como a palavra de Deus funciona. E aí Jesus começa então a explicação da parábola dizendo... Obrigado, querida. O semeador saiu a semear a palavra. Desculpem, 14. O semeador semeia a palavra. 15. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouvem, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Versículo 16. E estes são os semeados no solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados na terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Eu vou falar aqui para vocês 3 elementos dessa parábola que estão bem claros aqui. O primeiro elemento é o semeador. Quem é o semeador, queridos? Quem é o semeador? É Deus, Jesus, o Espírito Santo. Quem é mais o semeador? Todo aquele que prega a palavra de Deus é o semeador. Eu e você podemos ser semeadores, amém? E isso é importante você até colocar na sua Bíblia aí. Quem é o semeador? Jesus. Quem é mais semeador? Eu. Você pode escrever na sua Bíblia, eu sou o semeador. Porque todo aquele que recebe a palavra de Deus tem que aprender a partilhá-la. E nós vamos ver isso na última parte da parábola, que é a parte mais importante, quando a semente germina. Mas antes da semente germinar, aí vem outro elemento da parábola, que é muito importante aqui na parábola do semeador: a terra. Antes de falar da semente, eu vou falar do terreno. Quem é o terreno? Somos nós. É o nosso coração. Na parábola do semeador, o terreno é o nosso coração. E aí tem uma coisa incrível aqui no terreno. Presta bem atenção aqui, querido, para você não perder isso. Tem uma coisa incrível aqui no terreno. A grande maioria das pessoas que recebem a palavra de Deus a deixam, abandonam. A maior parte dos corações que ouvem a palavra aqui, de acordo com o semeador, elas abandonam a palavra. E aí dá para nós entendermos, porque lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Deus diz que enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas. Ei, preste atenção aqui uma coisa. Preste atenção aqui. Você veio aqui na igreja para ser transformado pelo poder de Deus, diga amém. Você veio aqui na igreja hoje para glorificar ao Senhor, diga amém. Então presta bem atenção aqui numa coisa: não confia no teu coração. Sabe, tem gente que vem para a igreja e fala assim: é porque eu não senti hoje. Não é o que você sente, é o que você decide aceitar. Igreja não é o que você sente, queridos. Tem muitas pessoas aí buscando sentimento dentro da igreja. A salvação é uma aceitação, não é sentimento. Você pode até se apaixonar pelas coisas de Deus. Você pode até se apaixonar, sabe? Dos terrenos é esse, do que se apaixona. Um dos terrenos é o terreno da paixão. Aquele terreno que quer um banco acolchoado. Aquele terreno que quer um ar-condicionado. Aquele terreno que quer um pregador engraçado. Aquele terreno que quer um músico instrumental. Porque é aquele terreno que está falando só dos seus sentimentos. Mas a verdadeira conversão não envolve sentimento, envolve decisão. Quando você decide o que é o melhor para a sua vida, e quando você vê que o melhor para a sua vida é Deus.
Por que Deus fala dessa parábola e pediu para os discípulos entenderem? Por favor, eu quero que vocês entendam essa parábola. Vocês precisam entender que o coração de vocês é enganoso e que vocês não podem confiar no coração de vocês. Aí você vai lá para Ezequiel capítulo 36, versículo 26, e Deus fala lá em Ezequiel 36, 26: eu quero dar a vocês um coração novo, porque o de vocês não presta. Se nós entendemos que o nosso coração não presta, nós não vamos pedir que Deus conserte o nosso coração. Presta atenção aqui essa manhã sobre isso. Você não pode pedir que Deus conserte o seu coraçãozinho, porque ele não presta. Você tem que pedir que Deus coloque em você um coração novo. E quer saber de uma coisa? Esse coração novo só é colocado em você a cada dia. Todo dia a gente dorme, acorda com o coração podre. Essa expressão podre é lá do Ceará. Não é podre no Ceará, é podre. Você acorda com o coração podre. Aí você vai a Deus, entrega o coração, Ele tira e bota um novo. Quando você dorme e acorda de novo, você acorda como? Podre. Pastor, e quando é que vai acabar essa podridão? Só quando nós somos glorificados na presença do Senhor para a ocasião da sua segunda vinda. Sabe, essa parábola não podia até ser mudada, tirar o nome, parábola do semeador, e não ser a parábola da semente, mas ser a parábola do terreno. Para nós darmos mais importância a nós, ao autoexame do nosso coração. Porque está faltando muito para nós como cristãos examinar o nosso coração, sabe? Ver que falta coisas e que nós não podemos colocar coisas, só Deus pode colocar a verdade dele na nossa vida, só Deus pode mudar o nosso coração. O terceiro elemento da parábola, o primeiro elemento da parábola é o semeador, que é Jesus, é Deus, o seu Espírito, somos nós quando semeamos. O segundo elemento da parábola é o coração e o terceiro elemento da parábola é a semente. É a palavra de Deus. Se você perceber bem na parábola, a coisa só funcionou quando a semente entrou. Entende isso? Não funcionou quando a semente caiu. Funcionou quando a semente entrou. Eu não sei quantos de vocês já plantaram. Eu trabalhei na horta, no colégio, quando eu estudava teologia. E foi difícil para eu trabalhar na horta, porque eu saí de Fortaleza, nunca tinha pego no cabo do enxado na minha vida. Aí quando eu cheguei lá no colégio, eu queria trabalhar era com eletricista. Tinha um curso de eletricista predial pelo Senai e pela Coelce, antiga, eu não sei nem como é o nome lá no Ceará mais da companhia elétrica, mas era Coelce o nome. Eu tinha um curso de eletricista predial. Eu tinha colocado no meu currículo para ser o eletricista da escola, ou mexer com informática, que eu também mexia com informática, mas Deus, Ele tem os planos dele, né, para quebrar nosso coração. Aí, quando eu cheguei lá, eu disse: olha, eu sou eletricista e tal, botei no meu currículo. Ele disse: não tem vaga na biblioteca, não tem vaga na parte lá de manutenção dos prédios, só tem vaga na horta. E eu pensei, o nome horta, né? Você pensa assim, o nome horta dá aquele negócio de você ir para aquelas plantinhas bonitinhas, né? E você pega os regadorzinhos pequenininhos e tal. Era 2 regadores enormes, grandes, que tinha que encher, não sei nem quantos quilos pesava aquele negócio, que eu ia assim quase morrendo para poder molhar as coisas. Dava graças a Deus quando esvaziava. Mas pior do que os regadores pesados eram as enxadas que tinha lá, os enxadecos, né? Eu nem sabia o que era enxadeco. Enxadeco é aquela enxada pequenininha assim, né? Quem trabalhou na horta sabe. E a enxada que é o grande, enxadeco é o fino. Irmãos, aquele negócio foi Deus que fez, não. A enxada até vai, mas o enxadeco, ele é menor. Aí quando eu cheguei na horta, a primeira vez que eu cheguei na horta, o gerente lá da horta do colégio falou assim: pega aqui esse enxadeco aqui, eu não sabia nem o que era. O que é? É aquele ali. Eu peguei o enxadeco assim, vamos ali. Aí levou lá pro terreno assim, você vai cavar a cova de melancia. Irmão, vocês já comeram melancia? É muito bom comer melancia, gente. Gostosa, né? Geladinha, dá pra fazer suco de melancia sem botar água. Mas vai plantar melancia para ver a desgraça que é plantar melancia, gente. A semente de melancia, ela só é plantada numa cova de 20 por 20. Eu não sei se vocês sabiam disso. É numa cova de 20, mas é uma cova. O nome é cova por quê? É porque é fundo. É funda. Aí você bota a semente, depois que você cava a cova de 20 por 20, funda assim mais ou menos dessa fundura aqui,
Aí você vem com estrume, com as coisas e tal, com adubo para colocar, aí depois bota semente. Agora, por que numa cova? Porque depois você vai colocando água e ela encharca. E aí faz a melancia crescer. Meus amigos, ó, fazer uma cova de melancia num terreno mole, moleza. Agora, num terreno duro, eu não sei, porque Deus olhou para mim assim, me deu muito trabalho esse menino, eu vou fazer ele cavar umas cordas de melancia num negócio duro que ele vai ver o que é. Aí quando ele falou assim, ó, você vai cavando aqui, conta um passo e cava outra, vai cantando um passo e cavando outra. Aí eu disse assim, até quando? Até onde? Aí ele, até o terreno acabar. Aí eu disse, obrigado, Senhor. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Sua vida toda. Você vai cavando, aí depois você faz a outra e outra. Então, tá bom, aí peguei um enxadeco, aí segurei ele firme assim na mão, ó, bem firme assim, e vi que a terra era dura e bati assim. Não sei se vocês já assistiram aquele desenho animado que o pessoal bate assim, faz assim. Eu saí tremendo assim, com o negócio na mão assim. Minha mão rasgou toda. Quando eu terminei, eu comecei às 7 horas da manhã e terminei às 11. Mas estava pensando que vida de pastor é fácil? Vida de pastor começa difícil. E aí, quando eu terminei, minha mão estava toda ensanguentada. Eu tinha cavado uns 3 buracos. Claro que depois eu aprendi, né? Depois eu virei um ninja naquele negócio. Eu bati com as 2 enxadecas assim, ó. Mas não é para segurar forte, é para segurar com jeito. Então depois eu aprendi a bater direitinho, né, para fazer a covinha de melancia. E uma sementinha colocado no lugar profundo fazia germinar um pezinho de melancia que nasciam inumeráveis frutas lindas, deliciosas, que às vezes quando eu estava no meio do sol lá colhendo, eu sentava e quebrava, e quando eu abria assim, botava a mão dentro da melancia, estava geladinho dentro da melancia. O sol causticante da Bahia, e você metia, não tem negócio de comer com colher não, a gente sentava lá com o calção todo sujo, queimado do sol, quebrava a melancia, metia a mão dentro assim, comia bem geladinho dentro. Sabe, eu entendi a importância da semente entrar profundamente no solo quando eu fiz as minhas primeiras colheitas da melancia. Quando eu coloquei aquela sementinha lá, porque eu fiz os buraquinhos, depois preparei o adubo dentro das covas, reguei antes e depois vim com a semente lá no fundo, para que ela nascesse robusta. E dá para entender então porque Jesus falou para eles prestarem tanta atenção nessa parábola simples. É porque você tem que entender que a semente do Evangelho tem que entrar na tua vida, irmão. Tem que penetrar o fundo do teu coração para que ela germine. Dá para entender porque muitas vidas espirituais são rasas. Porque não permitem que a semente entre, sabe? Para que a mudança aconteça, a semente tem que entrar. Nos elementos dessa parábola são importantes. O semeador, sim, é importante. Mas para mim os 2 elementos mais importantes nessa parábola são, primeiro, o seu coração. E o segundo, você saber onde a semente tem que estar. Então a pergunta para mim e para você aqui esta manhã é: a que profundidade está a semente do Evangelho no teu coração? Pastor, como é que eu vou saber? Só você pode dizer. É só você que sabe. Até onde você está deixando que o Evangelho entre de maneira profunda na tua vida? Mas pastor, tem como a gente saber? Claro que tem, na parábola tem, mas nós vamos já dizer, calma aí. Eu queria também dizer 3 lições dessa parábola. Eu tirei para vocês, 3 elementos. Os 3 elementos: o semeador, o que mais? O coração e a semente. 3 elementos: o semeador, o coração e a semente. O semeador, Jesus e nós. Vamos lá, vamos para a gente aprender legal aqui, né? Quando eu falar o semeador, você vai dizer Jesus e eu, tá bom? O semeador. Quando eu falar o terreno, você vai dizer o meu coração, tá certo? O terreno. Quando eu falar semente, você vai falar a palavra de Deus. A semente. Você não pode esquecer disso.
Lembra que Jesus falou para os discípulos o quê? Prestem atenção nesta parábola. Vocês não entenderam, eu vou explicar. Se Jesus falou isso, é porque é importante para hoje. Era importante para eles e era importante para hoje. Então, os 3 elementos da parábola são o semeador. Vamos lá. Os 3 elementos da parábola são o semeador. Muito bem, fica até bonito vocês falando Jesus e eu, viu? É uma coisa perfeita, né? Nós e Jesus. O segundo elemento da parábola é o terreno. O terceiro elemento da parábola é o quê? A semente que é? A palavra de Deus. Eu quero que a gente saia daqui essa manhã sabendo o que Jesus ensinou para nós colocarmos em prática. Diga amém. É isso. Agora a gente vai para 3 lições da parábola. 3 elementos, 3 lições. E a primeira lição é: a parábola do semeador ensina que a semente do evangelho alcança diferentes solos. Em cada um deles, de maneira diferente, mas a maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebem as boas novas do evangelho. Sabe, essa lição é importante, sabe por quê? Porque você e eu estamos aqui essa manhã. E a pergunta é: nós fazemos parte da maioria ou da minoria? Porque a parábola diz que a maioria não aceita. Você esta manhã aqui faz parte da maioria ou da minoria? Amigos, você estudar a palavra de Deus sem fazer uma reflexão sobre a sua vida e sobre a mudança da sua vida não vale nada. Você aprender sobre a palavra de Deus sem você fazer uma reflexão sobre o que está acontecendo com você não vale nada. Então, a primeira coisa aqui sobre esse fato dentro dessa parábola, sobre essa lição da parábola é: muitos ficaram pelo caminho, eu vou ficar. E se você olhar ao redor aqui da sua igreja, você vai ver que talvez muitos aqui nessa igreja já saíram. Agora a pergunta vem para você: você vai sair? Ou você vai deixar essa semente frutificar em você? Você vai deixar que Satanás arranque isso de você? A provação serve para 2 coisas. Uma, ou ela arranca a mensagem do evangelho do teu coração, e o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 1, versículo 16, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Diga amém. Se a palavra é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, quando vem a provação do inimigo, se você não crê, você vai abandonar. É fato isso. Então muitos problemas que acontecem, traições na sua vida, desilusões amorosas, problemas financeiros, problemas políticos, problemas emocionais, tudo que acontece nesse mundo que causa dano ao meu coração, se a palavra estiver no profundo do meu coração, eu vou frutificar de maneira mais visível. Se ela for rasa, eu vou abandonar os caminhos de Deus. Sabe, eu tenho 22 anos que eu sou pastor. Eu já ouvi muitos irmãos falarem assim: pastor, enquanto aquele irmão não estiver na igreja, eu não volto lá. Agora eu sou uma pessoa muito franca, viu, irmãos? Eu já falei para muitos assim: irmão, se de repente assim ele estiver lá no céu, você também não vai entrar lá, não? Já parou para pensar nisso? De vez em quando as pessoas ficam com raiva da gente, né? Porque é normal, todo mundo, cada um de vocês tem uma história de alguém que ficou com raiva de você. Não é preciso. Se você não tiver uma história de alguém que ficou com raiva de você, você que está do lado dele, segura aí para ele não ir para o céu agora, ser arrebatado. Então, como pastor, também tem história de quem está com raiva de mim. Quando a pessoa está com raiva, a gente vai discutir ali, conversar sobre a raiva. Geralmente eu pergunto assim: ó, eu quero ir para o céu, você quer ir também? Então vamos fazer as pazes aqui para nós poder entrar para o céu junto. Para nós tomar a decisão de entrar no céu juntos. Porque não vai ter 2 lugares. No céu não. Vai ter 2 lugares, um céu e outro inferno. Aí a gente escolhe qual que quer. Mas já dizia, lá no Ceará tem um ditado assim, ó, que no céu, para o céu só vai quem quer. Lá no Ceará, não sei se vocês têm esse ditado, vocês conhecem esse ditado?
Ó, é assim, é bem bonitinho esse ditado, é ótimo ele. Para o céu só vai quem quer, para o inferno vai quem quer e quem não quer. Entendeu? Você aqui essa noite, nessa manhã, tão bonita amanhã falando noite, aqui, você aqui essa manhã, qual é do grupo que você quer fazer parte? Da maioria que não aceitou ou daquele que fez a palavra frutificar? Porque o autoexame é a coisa mais importante dentro da vida espiritual. Segunda lição, em segundo lugar, é inegável que essa parábola destaca, entre outras coisas, a responsabilidade humana para a aceitação da verdade. Quando eu estava estudando essa mensagem, eu fiquei com uma dúvida, viu? Vou falar para vocês aqui a minha dúvida. Eu tenho dificuldade quando eu falo de salvação e falar de lado humano. Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2, que a salvação é unicamente pelo quê? Pelo quê? Pela graça. Ó, coloque isso na cabeça de vocês. Lá em Efésios 2, o apóstolo Paulo fala assim, a salvação é unicamente pela graça. E ele ainda fala assim, ó, não depende de obras humanas para que ninguém se glorie. Aí quando eu estava estudando sobre isso e dizendo, meu Deus, a parte humana, aí eu entendi. Não é a parte humana de fazer, é a parte humana de aceitar. A nossa parte é aceitar. A parte de Deus joga a semente, faz a semente germinar, faz a semente frutificar, transforma o nosso coração, muda a nossa vida, mas para que aconteça a mudança eu tenho que aceitar. Você entendeu? Agora, aceitar é fácil? Não, porque a gente está sempre colocando alguma coisa na vida. Mas eu vou falar uma coisa bem clara, bem rápida de aceitar para vocês, ó. É bem assim, ó. Você vai para o hospital, aí quando chega lá no hospital, o médico fala assim, ó, você vai morrer. Aí você toma aquele choque, né? Porque ninguém vai para o hospital para ouvir do médico que vai morrer. Aí você eu vou morrer? É, você vai morrer, mas é só você tomar essa injeção aqui. Aí ele vem com a injeção desse tamanho e uma agulha desse. Ele está segurando a injeção assim. É só você tomar essa injeçãozinha aqui que está resolvido o seu problema. Eu tinha medo de injeção, né? Eu não tenho mais, mas eu tinha muito medo de injeção. Eu perdi meu medo de injeção porque quando eu fiquei internado algumas vezes no hospital, tomava tanta injeção que eu nem ligava mais. Fazia assim. Onde é que você quer aplicar? Não, esse lado aqui já foi, pode aplicar nesse. Nem ligo mais para a injeção. Eu tinha medo. Mas se fosse uma injeção muito grande, eu ainda ia ficar tremendo, né? Mas eu ia perguntar assim, aonde é que o senhor quer aplicar? Braço, perna, meu bumbum, estou aqui. É para me salvar? Aplica. Eu ainda ia abrir o braço assim e fazer assim. Pode aplicar. Por quê? Para minha salvação. Pronto. A parte do médico, ele sabe o remédio, ele tem o remédio na mão e ele tem a informação. A minha parte? Aceitar. Pronto, essa é a salvação. Aí o que é que a parábola ensina? Que a parte que eu e você temos é de aceitar que a semente cresça e germine. Ou seja, como é que eu faço? O evangelho chegou aqui no meu peito. Aí lá vem um cão querer me derrubar. Eu disse, não, sai daqui que eu estou com o evangelho. Eu estou com a palavra. Aí o evangelho chegou aqui, vem a aprovação. Não, eu aceito de maneira única e verdadeira a palavra do evangelho na minha vida. E essa palavra me restaura e me salva pelo poder de Deus, amém? Terceiro e último, que não é vigília. Mas vocês podem fazer uma vigíliazinha de vez em quando, né? Também que é bom, né? De vez em quando uma vigília para a palavra ficar mais forte dentro do coração é bom, né? Ontem mesmo nós pastores estávamos numa vigília. Ficamos numa vigília até meia-noite. Ontem orando, fizemos uma oração boa de quase 20 minutos, foi pastor? Lá, uma oração dirigida e tal. Então às vezes a gente tem que... Às vezes, eu lembro que uma vez eu vi um texto falando que assim, ó, às vezes a gente fala sobre a vida espiritual, sobre a vida cristã para a igreja, sobre a salvação pela fé, aí você fica assim, sim, aí eu vou fazer como? É maravilhoso a salvação e eu faço como? Aí a gente diz o como, é lendo a Bíblia, é orando, é indo contra a minha natureza de querer dormir. Não se engane não, todo pastor, eu pastor Eduardo, por mais bonito e elegante que o pastor de vocês seja, ele dorme nas orações dele. De vez quando ele vai orar e dorme lá orando.
De vez em quando o pastor Eduardo fala, deixa eu falar da vida do pastor Eduardo para vocês. Eu não sei se ele tem falado da vida dele para vocês. Eu vou falar da vida do pastor Eduardo para vocês. De vez em quando ele se ajoelha para orar e ele dorme orando. De vez em quando ele está orando lá, ele perde as palavras assim, sim, senhor, eu estava falando o que mesmo? De vez em quando está lendo a Bíblia, ele lê e diz, não tem a conta para pagar, o irmão fulano que falou isso e tal. Aí ele não sabe mais nem o que está lendo aqui por causa dos negócios que vem na cabeça dele. E eu estou falando do pastor Eduardo, na verdade eu estou falando de mim. Porque toda vida que você fala de alguém, você está falando de você. Você está falando das suas falhas. Todas as vezes que você aponta um erro, o seu dedo para alguém para falar dos erros dele, na verdade você está falando das suas fragilidades e das suas quedas. E eu usei apenas um exemplo aqui do pastor Eduardo para falar de como eu sou miserável. De como eu preciso do poder de Deus na minha vida. E se nós não buscarmos essa profundidade do Evangelho, através do estudo da palavra do Senhor, nós não podemos vencer. Então, em terceiro lugar, para acabarmos aqui, terminarmos, mostra uma coisa linda essa parábola. Presta atenção aqui, querido. Ei. Frutificação. A parte mais linda da parábola termina com o terreno bom. Não, desculpa. Não era o terreno que era bom, não. Foi o terreno que frutificou. E sabe o que aconteceu? Esse terreno, a semente cresceu e ela começou a dar frutos. E os frutos que vão sendo dados nessa linda parábola aqui são frutos assim que Jesus fala, frutificando de 30, 60 e 100. Dizendo assim, ei, quando você deixar que a minha palavra nasça dentro do seu coração, você vai dar frutos incríveis. Alguns vão dar mais, outros vão dar menos, mas todos darão fruto. Amém? Quando a palavra de Deus entra em você, ela começa a mudar a sua vida, ela começa a transformar a sua vida, os frutos vão aparecer. No começo dessa mensagem eu falei para você, pastor, como é que nós vamos saber? Está aí, como você vai saber, que frutos você tem dado para a vida eterna. Quais os frutos do Evangelho na sua vida? O que é que tem frutificado dentro do teu coração, querido? Que tem mostrado de lado externo? Sabe, por isso que a Bíblia diz, o Tiago fala que a fé sem obras é morta. Porque quando o Evangelho frutifica aqui, tem um exemplo de amor, tem exemplo de perdão, tem exemplo de você se preocupar com as pessoas para salvá-las. Você vai em busca de alguém que está com raiva de você para pedir desculpa. Aí por que você vai lá? Porque não é você, é Cristo vivendo através de você. Os frutos começam a brotar. E você vai olhar ao redor de você e vai dizer, o que está acontecendo comigo? Eu vou dizer o que está acontecendo com você. Cristo está vivendo em você. Você vai sair de uma pessoa amargurada para uma pessoa feliz. Você vai sair de uma pessoa sem esperança para uma pessoa cheia de esperança. Você vai sair de uma pessoa nas dificuldades para uma pessoa que reclama, para uma pessoa que glorifica. Quando as portas se fecharem na sua vida, você vai ter a certeza que vai ter o momento certo para Deus abrir. Sabe por quê? Porque o Evangelho frutificou. E essa manhã, eu queria orar por você para que o Evangelho frutifique na sua vida. Sabe, nós não vamos ter uma jornada fácil nesse mundo. Nós não vamos ter uma jornada fácil, mas nós podemos ter uma jornada segura nas mãos de Deus. Vocês sabem, né? A maioria que sabe. A minha irmã até um dia estava aqui, eu falei para ela hoje que vinha para cá, ela disse, eu fui com você naquele dia na igreja. E vocês oraram por ela aqui, a minha irmã Anília, está com câncer, né? A minha irmã está fazendo tratamento paliativo, não tem cura o câncer dela. Já se espalhou demais. Mas ela vem melhorando, pelo poder de Deus, por causa das orações de vocês. Na semana passada ela fez quimioterapia, passou muito mal na quimioterapia, mas hoje de manhã ela estava melhor quando eu falei com ela. Um dia conversando com a minha irmã sobre o tratamento paliativo dela, o tratamento paliativo da minha irmã já durou 1 ano e 4 meses. Sabe quantas pessoas já morreram próximo dela 1 ano e 4 meses? Várias. E eu falo assim para ela, tá vendo? Todos nós estamos em tratamento paliativo no mundo, porque esse mundo é passageiro. É tão passageiro, mas Cristo nos garante a vida eterna no nome dele. E sabe quando o coração frutifica? É quando eu olho para minha irmã com câncer
paliativa, e ela olha para mim e mandou uma mensagem para mim hoje de manhã. Eu vou ler a mensagem para vocês. Porque nesse 1 ano e 4 meses que a minha irmã está passando por esse tratamento de câncer, por muitas vezes ela olhou para mim e perguntou assim: por que eu? Aí eu entrava com ela, várias vezes eu fui para Fortaleza para ir com ela para a sessão de quimioterapia. Entrei com ela na sessão de quimioterapia, estava cheio de gente lá. Cheio de gente fazendo tratamento. Aí eu olhei, um dia disse para ela: olha quantas pessoas tem aqui. Por que eles? Eu falei para ela. Eu disse para ela: não tem um porquê do sofrimento desse mundo, porque esse mundo não nos pertence. E hoje de manhã ela mandou uma mensagem para mim assim. Ontem nós oramos, ontem nós conversamos, todo dia a gente conversa. Ela falou assim: sonhei eu com meu cabelo grande. No sonho eu tinha ficado boa e meu cabelo tinha crescido. Sabe o que é isso aqui? É esperança, fruto da palavra de Deus no coração. Um dia eu perguntei para minha irmã: você sabe o porquê do seu câncer? Ela disse: eu sei o porquê. Eu estava longe de Deus e agora estou perto dele. Perto dele ao ponto de ter esperança. Eu disse um dia para ela, quando ela estava chorando com dor, eu disse: você tem que ter fé, eu não posso passar minha fé para você, porque eu nem tenho força para dizer o quanto você tem que acreditar em Deus agora nesse momento. Querido, essa manhã Deus vai jogar semente. Nessa manhã Deus está soltando as sementes, ela está caindo sobre você agora. A semente é a palavra dele, para te dar esperança, para te transformar. Agora, como é que ele vai encontrar o teu coração, a semente agora? Como é que a semente vai encontrar o terreno da tua vida? Nós vamos ouvir uma mensagem especial e eu queria que você analisasse o terreno. Porque o semeador é perfeito, a palavra é perfeita, mas o terreno precisa estar preparado para receber a palavra. Enquanto nós estivermos ouvindo esse louvor, eu vou estar aqui orando por mim e por você, para que o terreno seja preparado e a palavra frutifique a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos ouvir e vamos orar. Profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas. Não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, os meus pecados carrega pra longe de mim.
já não se ouve falar, lugar algum se encontra. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas. Não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Hoje pela manhã, o semeador saiu a semear. E ele começou a jogar semente. Mas a história do semeador dessa manhã é você que vai dizer. Se a semente caiu entre os espinhos, se a semente caiu pelo caminho, se a semente caiu no solo rochoso, ou se a semente caiu no bom solo. A história do semeador de hoje, ela termina para ser contada por você e por mim, porque a escolha é sua. Alguém aqui essa manhã deseja falar para Deus: Senhor, aqui está meu coração, aqui está a boa semente. Pode jogar a tua boa semente, porque eu quero que ele frutifique na minha vida. Alguém quer dizer isso para o Senhor essa manhã aqui? Amém? Amém. Alguém de maneira especial quer vir aqui à frente, porque eu faço uma oração por você, porque você precisa de uma oração para que a sua vida possa estar nas mãos de Deus. Você precisa de maneira especial que a tua vida seja transformada hoje pela essa semente do Evangelho no teu coração. Talvez ela precise estar mais profunda. Pode ser que você tenha permitido que essa semente esteja um pouco rasa. E essa manhã especial você quer dizer para o Senhor Jesus: Senhor, empurra um pouquinho a semente, porque os ventos estão levando ela embora. Às vezes eu sinto a minha fé esmorecer um pouquinho, Senhor, e eu preciso da tua força. Que a raiz do teu evangelho seja mais profunda na minha vida. Amém, Senhor Deus, amém. E eu queria poder orar por você que se sente aqui assim essa manhã aqui, para que você tenha certeza que toda a força não vem do solo, toda a força dessa parábola vem da semente que o semeador jogou e quer fazer frutificar no teu coração. E essa manhã eu tenho certeza que vai frutificar. Paizinho querido, Deus de amor, eu não tenho dúvida
de que essa manhã Tu deixou o Teu trono de glória lá no céu para passear entre nós. Nas Tuas mãos, a semente do Teu Evangelho. Esse Evangelho que é o Teu poder para transformar vidas e para mudar o nosso coração. Somos tão teimosos em insistir naquilo que nós gostamos, naquilo que o nosso coração aponta. Mas essa manhã, de maneira especial, nós nos curvamos diante de Ti para Te suplicar pela Tua graça salvadora e para que possamos sentir a influência da Tua semente germinando em nosso coração. Abençoa os Teus filhos que vieram aqui à frente, todos nós que estamos aqui diante da Tua presença. Vem reinar em nós, ó Pai. Que possamos ver em breve os resultados do germinar da semente. Ela vai frutificar a 30, a 60, a 100 por um, não importa. Mas que ela venha frutificar no nosso coração, em nossas vidas. Nós te suplicamos no nome precioso do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês.